Oi, pessoal. Hoje a gente veio conversar um pouco sobre isso, sobre orixás e signos. Na verdade, é sobre as influências astrológicas na Umbanda, que é um assunto bastante controverso. Eu acho que a expectativa de vocês aqui era chegar aqui e eu falar qual o orixá de vocês a partir do signo. E não é sobre isso que eu vim falar, né? Eu acho que eu vejo muitas postagens falando sobre o uso da astrologia na Umbanda e essas postagens são bastante rasas a respeito desses conceitos, né? É importante dizer que esses saberes eles vão se cruzar, né, dentro da Umbanda, que hoje é chamada de Umbanda Branca, né, Umbranca, é, e na construção da Umbanda Esotérica por o Mata e Silva. Então, em dado momento, esses saberes vão se cruzar, né, mas entendendo sobre apagamento, entendendo um pouco sobre é, apropriação, a gente pode trazer algumas informações importantes, tá? Não há o consenso da origem da astrologia, até porque em dado momento a astrologia e a astronomia eram uma coisa só, né? A astrologia é um conhecimento que vai se utilizar do movimento dos astros e do próprio universo e as suas interferências em relação à Terra. Então, a astrologia parte desse princípio. Sabendo disso, que em dado momento a astronomia e a astrologia não tinham uma dissociação, a gente vai encontrar na literatura do Kemet, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, citações astronômicas. Então, a leitura oracular a partir dos astros já era uma sabença, né? Já era um know-how de saberes na civilização do Kemet, já lá 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, que civilização é essa que eu tô falando, né? O Kemet, para quem não sabe, o Kemet hoje é nomeado como Egito, né? A região do Egito. E Kemet significa a terra do povo preto, né? Então, muito dos nossos saberes hoje que são dados para o movimento grego vieram do Kemet. Foi uma apropriação, né, construída a partir, né, do momento que os gregos chegam ao Kemet. E essa apropriação acontece desde que o mundo é mundo e vem acontecendo até hoje. Então, os saberes astrológicos, né, eles são uma forma oracular, mas eles não são uma forma oracular simplista, né? É um oráculo tal qual o jogo de Fá, o jogo de Búzios. Eu, como sacerdotisa, enfim, eu prezo muito pela segurança e pelo aquilo que eu estou mexendo energeticamente nos meus filhos, filhas e filhos de santo. Então, eu vou utilizar de técnicas em que eu tenha segurança, né, para definir energeticamente aquela coroa, para a orientação espiritual da pessoa. A gente precisa entender alguns conceitos para eu chegar num ponto-chave que é como que a astrologia se processa nesse ambiente, como ele se cruza com os orixás, como a astrologia vai se cruzar com os orixás. E aí alguns conceitos são importantes. Primeiro, espiritualidade, o conceito de espiritualidade como exercer o nosso lugar no mundo. A gente sabe exatamente qual é o nosso lugar do mundo. Sagrado para mim é a função de dar sentido. Então, eu encontro na minha comunidade de terreiro, né, aquilo que me sacraliza, aquilo que dá sentido para minha vida, e eu tenho a possibilidade de ser quem eu sou. Né? Eu estou sendo dentro da minha comunidade. Então, esse conceito de sagrado e de espiritualidade num contexto comunitário é um conceito importante. Sabendo disso, um ser espiritualizado é um ser em comunhão. Estar em comunhão também significa estar em comunhão com a natureza e tudo que advém dela. Quando a gente faz a leitura do mapa natal, e aí é o conceito de mapa natal, o mapa natal é a fotografia do dia do seu nascimento. E ali, naquela fotografia, a gente consegue identificar como os astros podem influenciar, né? Estão influenciando na sua trajetória de vida. Então a gente consegue perceber suas habilidades e a gente consegue perceber algumas vulnerabilidades possíveis. E se a gente consegue se antecipar nisso, a gente consegue promover um equilíbrio. No mapa natal, existe uma classificação elemental e existe uma classificação em potencial. Então, a partir do seu mapa natal, eu sei quanto você tem de fogo no seu mapa, eu sei quanto você tem de terra, de ar, de água. E eu sei quanto você é passivo e quanto você é receptivo. Se o nosso objetivo é estar em comunhão com a natureza, é natural que que o nosso objetivo é equilibrar o nosso potencial e equilibrar os nossos elementos. Então, se eu tenho um elemento em excesso, né, eu preciso equilibrar
esse elemento em excesso. Se eu tenho um elemento de escassez, eu preciso equilibrar esse elemento de escassez. Então, gente, quando a gente fala de coroa mediúnica, a análise por intermédio da astrologia não é simplista. O seu signo, o seu orixá, certo? E ponto. Não é sobre isso, mas é uma análise profunda daquele mapa natal que vai nos dar uma visão da sua identidade, da sua personalidade, dos seus comportamentos. E a partir daí, através da espiritualidade, você se reconhecer no mundo e ser. Né? E nesse movimento de comunhão, a gente consegue identificar, a partir dos elementos, né, aquilo que está em excesso, aquilo que está em escassez, né, como isso vai se manifestar através dos orixás. Porque os orixás carregam em si potências. Os orixás carregam em si potências elementais. E aí a gente consegue, nesse momento, realizar esse incruso. É a partir desse conhecimento, né, de todo esse olhar minucioso, que a gente consegue fazer essa relação entre os orixás e entre a astrologia, né, que é pautado naquela partícula mínima que nos compõe, que são os elementos, né, e sobre a forma como a nossa energia se expressa, que é pela via potencial, né. Então, sabendo disso, por exemplo, se eu tenho uma escassez de terra e ar, talvez Oxóssi seja uma possibilidade da minha coroa, né? É importante dizer por que eu estou falando possibilidade. Porque só tem uma forma de confirmar efetivamente o seu orixá. É vivenciando o chão de terreiro. Então, a gente faz todo esse estudo para te dar possibilidades de se entender enquanto manifestação, enquanto encantamento. Então, a partir do momento que você vivencia o chão de terreiro, você vai confirmar ou não se aquilo de fato, né, é uma realidade para ti, né? Se aquela interferência energética, se aquele orixá se manifesta, te encanta de fato. Então, pessoal, o que eu tinha para dizer sobre isso, eu já falei. A gente precisa entender que a gente vive numa sociedade muitas vezes polarizada de certo e errado, e a gente precisa ter consciência crítica, né? E a consciência crítica está na contramão desse pensamento de certo e errado e de bem e mal. Isso em todos os sentidos, tá? Então, antes de falar sobre determinado assunto, tenha consciência crítica, se aprofunde, não entre num estado de negação, né? É possível esses entrecruzamentos, a astrologia é uma via oracular, e a gente precisa entender que não é de uma forma simples que isso acontece, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.